Olá, galerinha querida do sexto ano. Mais uma vez estamos aqui juntos para a aula de língua portuguesa. Então, eu vou querer que todos peguem os cadernos bem rapidinho, caneta ou lápis, tragam que a gente vai corrigir a tarefa da semana, aquela dos elementos da narrativa. Então, quem já está com o caderno e a caneta, vamos começar? Quem ainda não tá, dá uma paradinha, vai lá buscar e vem com a gente. Hoje é a aula 6 e já estamos na nossa sexta aula e vai ser muito legal. Deixa eu compartilhar aqui o slide que eu preparei com todo o amor e carinho para vocês. E aqui está o slide da aula 6. Então, a gente vai fazer a correção, vai conversar um pouco sobre gêneros orais e sinais de pontuação, e depois vem a hora da história. Mas antes disso, a gente vai fazer o nosso momento da leitura e vamos ler mais uma vez juntos o texto da Rosa, porque é praticando que a gente melhora as nossas habilidades. Vamos juntos, hein, pessoal? Começando pelo título, prestando atenção na entonação, no ritmo, na pontuação, na respiração. Todos preparados? Vamos lá? Rosa. Rosa saiu de casa. Rosa saiu de casa com uma sacola. Rosa levava dinheiro na sacola. Rosa tomou o ônibus. Rosa tomou o ônibus no ponto. Rosa tomou o ônibus no ponto perto de sua casa. Rosa pagou o ônibus. Rosa pagou o ônibus com o dinheiro que levava na sacola. Rosa pagou o ônibus e desceu. Rosa desceu do ônibus no ponto perto da feira. Rosa comprou muitas coisas na feira. Rosa pagou as coisas que comprou. Rosa pagou as coisas que comprou com o dinheiro que levava na sacola. Rosa pagou e pôs na sacola as coisas que comprou. Rosa comprou na feira comida para os filhos. Rosa está muito contente porque comprou comida para os filhos. Texto de Cristina Esteves. E agora vamos à correção da nossa tarefa. Então, era para a gente identificar no texto rosa o enredo, os personagens, o espaço, o tempo e o foco narrativo e a opinião do narrador, né? Então, vamos juntos. O enredo, identificar o enredo. O enredo eu falei que era a história, né? A trama. Aqui eu resumi a sequência de fatos, mas aqui eu resumi o que diz o resumo mesmo a respeito dessa narrativa. Rosa saiu de casa para ir à feira comprar comida para os filhos, né? Essa é a história do poema Rosa. Aí, qual é a personagem e quais são as suas características? A personagem é a Rosa. Algumas pessoas botaram os filhos. Os filhos, eles são mencionados, mas eles não fazem nenhuma ação nessa narrativa. Então, não é considerado como personagem. Os personagens têm que estar dentro da história, tem que aparecer. Se os filhos estivessem brincando na rua ou alguma coisa assim, seriam personagens, sim. Mas eles só foram mencionados. Aí, quais são as características da Rosa? Aí parece, né, que a gente que não tem lá. Algumas pessoas colocaram, muitas não colocaram. Mas olha as que eu consegui inferir. Rosa é trabalhadora, humilde, cuidadosa e amorosa com seus filhos. Então eu botei aqui em outra cor, na cor lilás,
os elementos que a gente conseguiu inferir, né? As características que a gente conseguiu inferir. Então, no texto tinham alguns elementos que levavam a gente a poder definir, a poder concluir que essas eram características psicológicas da Rosa, não é? E não tinha nenhuma característica física que estava descrita que a gente pudesse inferir, não é verdade? Os espaços e suas características. Então, os espaços, como a gente falou, é onde? Rua. Estava escrito rua? Não estava escrito rua, mas quando ela saiu de casa, a gente já sabe que ela estava na rua. Ela estava na rua antes dela entrar no ponto, no ônibus, né? Fala de ponto também. E aqui a gente pode falar a característica do ponto. Tem no texto, né? Um ponto é perto da casa da Rosa e o outro ponto é perto da feira. E depois, por último, o último espaço é a feira. E a gente pode inferir, pode concluir com elementos do texto que a feira é longe da casa da Rosa, né? Ué, como que a gente consegue inferir isso, professora? Ela não pegou um ônibus? Então não é muito perto, né? O D agora. O tempo cronológico e ou psicológico. Então, o tempo é um passado próximo. Como que eu sei? Como é que você sabe, professora? Porque tem os verbos saiu, tomou, pagou, comprou. E tem também o levava, que estava no pretérito imperfeito. Ah, mas como que você sabe que é próximo? Já vou dizer. E também acontece no tempo presente. Quando ele fala aqui, ó. Rosa comprou na feira comida para os filhos. E o último, Rosa está agora muito contente porque comprou comida para os filhos. Então aqui a gente consegue inferir não, porque agora está explícito, né? A gente consegue tirar do texto que essa narrativa aconteceu no passado próximo. Você viu que logo que ela comprou, ela fez tudo isso. Quando ela comprou, ela está contente. E também podemos inferir que a história se passa pela manhã. Ué, mas como? Já que as feiras funcionam nessa parte do dia. As feiras não funcionam pela manhã? Então, aqui a gente consegue inferir mais uma vez, extrair de outros elementos que não estão explícitos uma informação. Esse tempo que a gente falou é o tempo cronológico. Lembra que a gente falou ontem? É o tempo que obedece o relógio, o calendário, as estações, não é? Esse tempo que a gente calcula regradamente, né? E aí, para finalizar, é o foco narrativo. Primeiro, terceira pessoa e a opinião do narrador sobre os acontecimentos e personagens. Pois o foco narrativo é na terceira pessoa. O narrador fala da Rosa, não fala dele, né? Ele é um narrador observador, ele está observando o que acontece. Ele não é aquele onisciente que sabe o que Rosa estava sentindo, o que ela estava pensando. Ele observa que ela ficou contente, que ela fez tudo aquilo e ficou contente. E o que eu consegui perceber da opinião do narrador? O narrador descreve a rotina de Rosa mecanicamente, como se fosse uma coisa. Fez isso, abriu a sacola, deu dinheiro, pagou o ônibus, né? Talvez ele ache que Rosa tem uma rotina repetitiva, ou ele queira que a gente pense isso, né? Com poucas emoções, mas no final ele quebra o ritmo do poema, tanto esteticamente, tanto quanto um ritmo mesmo, ó, que ele começa com
3 versos, 3 versos, 4 versos, vai aumentando, 5 versos e um verso que conclui. Então, ele quebra a nossa expectativa e também o ritmo do poema, mostrando que o ato da rosa é envolto por afeto, não é uma coisa mecânica, né? E vamos agora partir para o assunto gêneros orais. Então, vocês viram na aula do professor Charlie na televisão, né? Sobre gêneros orais. Ele falou de um bocado de coisa, né? Os gêneros orais são aqueles que se utilizam da fala. Mas quando a gente fala, quando a gente usa a oralidade, a gente não usa só a voz, a entonação, a gente usa as expressões, o corpo, não é? O corpo também diz. Também é importante o que a gente fala, de que forma o que a gente fala se organiza, né? E como a gente estava falando das expressões, é como a gente se coloca quando conta aquela história. A forma que a gente se move, a forma como a nossa voz sai, como a gente se expressa. Lembra do vídeo que a gente viu passado, quando as pessoas falam das suas línguas? Todos esses elementos juntos falam entre si e contam muita coisa. E aí, ele fala também um pouquinho da relação entre fala e escrita, e ele coloca alguns gêneros orais, né? E eu trago alguns outros gêneros orais. Conversa telefônica é um gênero oral? Recado em secretária eletrônica? Diálogo do teatro? Um poema recitado? Como esse que a gente... Esse a gente leu, né? Um poema recitado, mas quando a gente lê, a gente também usa elementos da oralidade, né? É difícil de dissociar completamente. Não são duas coisas completamente diferentes, elas estão juntas, né? Cantigas orais, música cantada, contação de história, discussão em grupo, entrevista oral, debate regrado, seminário, mesa redonda, tudo isso é gênero oral. Aqui o que eu estou fazendo aqui? Gênero oral, as aulas, né? Gênero oral. E eu separei, gosto de separar frases de autores, né? O Manuel Rui, que é um autor angolano do continente africano, Angola, né? O país Angola, no continente africano. E ele conta um pouco nesse texto aqui. Eu vou ler o texto e depois a gente fala, acho que é melhor. Quando chegaste, os mais velhos contavam histórias. Tudo estava no seu lugar. A água, o som, a luz, na nossa harmonia. O texto oral. E só era texto não apenas pela fala, mas porque havia árvores. E era texto porque havia gestos. Texto porque havia dança. Texto porque havia ritual. Texto falado, ouvido, visto. É certo que podias ter pedido para ouvir e ver as histórias que os mais velhos contavam quando chegaste. Mas não, preferiste disparar os canhões. Então, aqui o Manuel Rui, ele está falando da chegada dos colonizadores, né, no território africano. Era de uma maneira lá, e o texto oral, ele era tudo. O texto era tudo. O texto, ele é tudo. Mas a gente, ou algumas
teorias, algumas linhas separam tudo. Mas é tudo como a gente tinha falado, né? E aí ele conta essa história de que quem chegou, né, os colonizadores, ao invés de terem aproveitado e compartilhado essa outra forma, o que fizeram? Destruíram, tentaram destruir, né? Mas muitos resistiram. Então, é muito importante quando a gente fala de... Deixa eu mudar de lugar aqui. Quando a gente fala de oralidade, a gente falar de sinais de pontuação. Por quê? Porque quando a gente vai colocar essa oralidade em forma escrita, como que a gente vai colocar as entonações? Como que a gente vai colocar, se a gente estiver com raiva, como é que vai saber no texto? Aí os sinais de pontuação vão ajudar a gente, né? Como vocês viram no vídeo da TV, quando a gente tá assustado ou entusiasmado, a gente usa o ponto de exclamação. Quando a gente faz uma pergunta, tá em dúvida, né? O ponto de interrogação. E o ponto final é para marcar o final da frase, né? Acabou. Aí a gente tem ainda os 2 pontos que marcam que vai vir uma fala, ou então que vai, como aquele exemplo que foi dado, né? Vai listar, enumerar alguma coisa. No caso, ele falou das cores e das frutas, né? O travessão, ele antecede uma fala e a vírgula tem um montão de utilidades. A partir daqui, nós vamos para a hora da história. Essa história vai ser muito legal. Bem, a tarefa eu vou enviar logo depois que o vídeo terminar. E vai ser muito legal de fazer e muito molezinha, tá bom? Beijo grande para vocês e até já! Olá pessoal, eu sou a Lian Amiri, analista de arte do Sesc Piauí. Hoje eu vou contar uma história para vocês e essa história é a atividade do projeto Trilhas Literárias. É um projeto que valoriza a literatura local e nacional. Hoje eu vou contar uma história para vocês. Se chama O Peixe e a Passarinha, de Blandina Franco e José Carlos Lolo. Em um lugar onde a natureza era exuberante, passava um longo rio de águas cristalinas. Esse rio, em volta, tinha um monte de árvores e essas árvores eram grandes e pequenas. Nesse rio, lá no fundo, onde existia um monte de peixes, tinha um peixinho que adorava nadar. Nessas árvores, onde tinha um monte de passarinhos, existia uma passarinha que gostava de voar. O peixe todo dia subia as águas do rio para olhar para as nuvens e ver os desenhos que elas formavam. Todo dia a passarinha descia e olhava para a água para ver as curvas e os desenhos que o rio fazia. Em um dia, em uma certa hora, ao mesmo tempo, os dois resolveram chegar na beira do rio. Eles se encontraram e, sem querer, bicaram a mesma minhoca. Eles então resolveram conversar. Surgiu ali uma grande amizade. O peixe adorava a cantiga da passarinha. A passarinha adorava todas as histórias que o peixe contava. Eles adoravam todo dia, durante
o dia todo conversar e à noite então iam embora. E assim causou um murmurinho dentro do rio e lá em cima das árvores. Os passarinhos acharam estranho. Como uma passarinha vai namorar com um peixe? E os peixes lá embaixo acharam também muito estranho. Como um peixe vai namorar uma passarinha? Mesmo assim, eles não olharam e nem ouviram a falação. Continuaram a linda amizade e resolveram então se casar. Os pássaros, não conformados com esse namoro, resolveram visitar a passarinha e perguntar: como a passarinha vai conseguir construir um ninho lá dentro do rio? A passarinha respondeu: eu não vou morar no rio eu não posso viver. Os peixes se reuniram e foram perguntar para o outro peixinho: como o peixe vai poder morar lá em cima da árvore no ninho? Ele respondeu: ninho? Que ninho? Eu não posso morar no ninho, da água eu não posso sair. Então eles resolveram se unir e viverem juntos, cada um no seu lugar. Então eles resolveram todos os dias voltar a conversar, subindo o rio e ela descendo. E aí então eles resolveram contar muitas histórias e dividir coisas boas. E quando quiseram aumentar a família, eles resolveram adotar uma rãzinha.